Convite divino. Que tal se Jesus te convidasse para um encontro pessoal? Quem sabe se ele convidasse você e a sua família para estar na presença do próprio Deus? Que emoção seria essa façanha, um marco histórico na vida de qualquer um, na vida de um povo? É o que vamos ver agora no livro de Hebreus, lá no capítulo 12, versos 18 a 21. Olha só como Deus quer nos ter próximos a Ele. É histórico isso. Muitas vezes Ele assim agiu, convidando para que nós estejamos com Ele. Lembra, lá no Éden, Jesus visitava Adão e Eva na viração do dia. Era ali no pôr do sol que Jesus se encontrava com eles. Mas, semanalmente, repetiam esse encontro na viração do dia da sexta-feira para o sábado. E eles comemoravam o sabate, o descanso, o festejo, o de todas as árvores do jardim comerás. E ali o banquete era com o próprio Cristo. Mas aqui o povo está sendo chamado, você e eu vamos ouvir novamente esse convite. Hebreus capítulo 12, verso 18 até o verso 21. Aqui Paulo escreve: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. O povo pediu para que Deus não se manifestasse ali para todos com as suas palavras poderosas, com sua santidade. A epifania, a demonstração do próprio Deus, a presença de Deus, uma manifestação divina, assustou as pessoas. Por quê? Porque não estavam acostumadas com a presença de Deus. No dia a dia haviam se afastado, 400 anos no deserto, haviam se esquecido dos encontros que tinham com Deus. Bem, agora Deus convida para que eles subam ao monte e eles se assustavam com a glória de Deus. Deus então providencia novos métodos para que nós possamos nos aproximar dele. A história diz lá em Êxodo capítulo 19, verso 4, o seguinte registro histórico: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de água e os trouxe para junto de mim? Que maravilhas, 400 anos de escravidão no deserto, mas Deus providencia o reencontro. Ali estava Jesus providenciando a salvação. Como em asas de águia, eles foram libertos da escravidão e agora estavam a caminho da liberdade. Precisavam ser livres, libertos completamente dos ranços da escravidão. Êxodo 19, versos 10 a 15. Veja como Deus providencia uma libertação completa. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Então é com a consagração, é deixando os vícios do pecado, da escravidão, que galgamos a possibilidade do encontro com Deus. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrarem-se com Deus. E eles ficaram em pé no monte. Bem, o verso ainda continua com uma explanação sobre o que seria a vontade de Deus, era ter ali o povo junto dele. O povo se consagrou, se preparou e agora ali estava. Em Êxodo capítulo 24, versos 9 a 15, continua o enredo da nossa história. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Lembremos que o trono de Deus é um trono feito em safira, a pedra preciosa, o diamante ali embelezado com laivos de azul, com a dureza do diamante e com o amor do azul,
ali está o trono de Deus, a lasca que foi tirada para fazer ali os 10 mandamentos, e agora o pé de Deus estava apoiado sobre o seu trono de safira e estava diante do povo, diante de Moisés. E continua no verso 10 e seguintes. E viram Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Um banquete oferecido pelo próprio Deus, em bênçãos, em maravilhas, o contemplarem Deus sobre um asfalto feito de safira, a glória, a majestade de um Deus poderoso, e agora estavam em comemoração, não com temor. Os líderes se colocaram diante de Deus e gozavam da companhia dos anjos e do Santíssimo. Deuteronômio capítulo 5, verso 24, nos diz: E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Deus fala com o homem, comigo, com você, e nós ganhamos vida. Não precisamos temer a morte, porque Jesus Cristo venceu os grilhões da morte e o pecado e o mal vencido está. Deuteronômio capítulo 5, verso 5. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você, para declarar a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. Então, enquanto o pecado nos acusa e nos põe com medo do fogo, da glória, da justiça de Deus, é o intercessor Moisés que se pôs entre nós e o nosso Deus. E quem é o Moisés hoje? A quem Moisés representava, senão o próprio Jesus como nosso intercessor, que se põe entre Deus e o homem para refazer a ponte de ligação. E é no verso 25 e 27 do livro de Deuteronômio, capítulo 5, que vamos compreender melhor essa situação. Aqui nós lemos: Mas agora, por que deveríamos morrer? Esse grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser sobre você. Nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Ah, Jesus, que trouxe o pão da vida, que nos é presente, Ele que é a representação do Deus vivo, se colocou entre nós e trouxe o pão da vida, trouxe a salvação e a compreensão do excelso do Altíssimo. E veja o que diz mais no capítulo, ainda no capítulo 20 de Êxodo, Êxodo 20, 18 a 21. Esse verso maravilhoso nos traz de novo a presença do próprio Deus. Bom, Êxodo, vamos ver aqui que não há condenação, mas quando vemos o capítulo 20, verso 18 a 21, temos a seguinte expressão do próprio Deus. 20, 18 a 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som das trombetas e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus não veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A que ponto você está de se manter à distância com medo da sua situação de pecador, ou de seguir o Moisés, nosso Jesus Cristo, nosso intercessor, que se põe como nosso manto de justiça diante de Deus? Nós precisamos aprender com Moisés a ser intercessores também, mas acima de tudo, a seguirmos os passos de Jesus. Êxodo capítulo 34,
versos 4 a 8. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhes havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Espera um pouquinho. Moisés recebe as tábuas da lei e passa a dar glórias. Ele não fica com medo. Essas leis são terríveis, são para minha condenação. Não, as leis foram dadas como uma proteção. E ali estava: que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, conforme está nos mandamentos, lá onde fala sobre idolatria. Vemos então que Deus ele está pronto a perdoar, e que seus mandamentos são obras de amor e não de condenação. Não foram feitos para nos condenar, mas para nos livrar de sermos ainda mais pecadores. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Aqui nós temos a seguinte mensagem: lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, e enfim, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. Que temor é esse? Será que Deus queria ser um ser amedrontador? Será que as pessoas deviam ter medo de Deus? Não, as mensagens no contexto nos falam claramente. O temor é um temor de obediência, de reverência, de atender ao que Deus fala. Um temor respeito e não um temor medo. Na nossa língua, deixa margem para entendermos errado essa mensagem. Mas a Bíblia mesmo se explica e torna claro o texto do amor de Deus. Salmos capítulo 111, verso 10. Aqui nós temos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Portanto, é um ato de amor, de bom senso, nós também retribuímos o amor de Deus, tendo o bom senso de atender os seus reclamos, os seus conselhos, a sua santidade e o seu amor para conosco. Então é o salmista dando louvor ao nosso Deus, e também o seu filho Salomão, quem diz lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, sobre a obediência: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, é ter uma boa cuca, é obedecer ao nosso Deus. Ali nós mostramos que temos bom senso. E no capítulo 10, verso 27, continua o provérbio de Salomão, no capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que quer dizer isso? Que quem não guarda os mandamentos de Deus está sujeito a ter a condenação da lei. Quando ele diz não matarás, aquele que lança a mão da espada, pela espada morrerá, é o que diz a palavra de Deus. Então, a proteção não matarás quer dizer que você não mate ninguém, mas também quer dizer a todos: não matem você. Você está sob a proteção do Deus vivo. Os mandamentos, portanto, são para prolongar a vida. Vejam como Salomão explica isso de uma maneira maravilhosa. E termino o programa de hoje: Vem Entende todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação e estar em contato direto com a palavra de Deus, que termina da seguinte forma hoje. Deuteronômio capítulo 9, verso 19. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa da grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provando a ira dele. Bom, nós não precisamos mais estar com medo do Senhor. Nós temos sim que manter a comunhão. Enquanto Jesus passou 40 dias e 40 noites, assim como Moisés, em jejum e oração por nós, nós temos agora uma nova realidade, uma bênção que vem do alto do céu, para que nós possamos estar em liberdade diante do Senhor, para que nos aproximemos dele e recebemos do amor e da glória do Pai. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui nesse lugar maravilhoso, aprendendo da Tua Palavra, com a Tua Bíblia aberta, com os Teus ensinos para nos proteger e para nos fazer seres melhores, santos à Sua imagem e semelhança. De novo, Pai,
guarda-nos do mal e livra-nos dos caminhos da perdição e põe-nos no teu colo de amor, porque viemos para te louvar no monte funegante, onde fulminarás o mal e o pecado, mas salvarás com amor os teus filhos. Guarda-nos todos e abençoa com ricas bênçãos as que precisamos para sermos a luz do mundo, em nome de Jesus. Amém. Ei, amanhã tem mais. Vem Entende diariamente com você. Não esqueça, siga a nossa programação, curta, compartilhe, pois a palavra de Deus precisa alcançar as almas famintas do amor do Pai. Que Deus te abençoe e muito.